Ei, gente, tudo bem? Nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre a aplicabilidade do planejamento ambiental no mercado de trabalho. Como que vocês podem trabalhar com isso no dia a dia de vocês, tá? Com o crescimento das cidades, um crescimento muito desordenado, muito rápido, as prefeituras começaram a se preocupar com isso, porque foram surgindo os impactos ambientais, foram surgindo os conflitos ambientais e, em muitos casos, as atividades e esses avanços do crescimento territorial urbano avançaram os espaços naturais. E, com isso, os espaços naturais começaram a ficar prejudicados e prejudicar a qualidade de vida humana. Então, essas prefeituras começaram a estabelecer o que a gente chama de zoneamento, que a gente já tinha conversado em aulas anteriores. Para estabelecer esse zoneamento, essas prefeituras começaram a colocar isso em forma de lei. Mas essa lei tinha que vir de onde? Da União, da Federação, do país. Então, as prefeituras começaram a criar os planos diretores a partir da criação da lei do plano diretor pelo Brasil, pela Federação, ou seja, pela União, em 2001. Para isso, cada município teve que criar o seu plano diretor. E o que é esse plano diretor? É dividir o território do município em zonas. Zona urbana, zona rural, zoneamento ecológico, zoneamento econômico, como a gente já tinha visto nas aulas anteriores. E para isso, então, essas zonas também tinham que ser estabelecidas por lei, porque muitos municípios, acreditem, até hoje não possuem planos diretores. Nós já estamos aí em 2018 e muitos municípios de cidades menores também não possuem ainda plano diretor. Por quê? Porque essa lei do plano diretor de 2000 estabeleceu, junto da sua legislação, junto dos seus trâmites, que os planos diretores deveriam ser estabelecidos somente para cidades que tivessem acima de 10 mil habitantes. E essa lei que estabeleceu isso chama-se Estatuto das Cidades, tá ok? Então, esse Estatuto da Cidade estabeleceu que os municípios que tivessem acima de 10 mil pessoas deveriam estabelecer o seu plano municipal diretor ou plano diretor. E aí, por conta desses planos diretores, o crescimento industrial acabou também sendo limitado. E aí, esse crescimento industrial limitado, ou às vezes construir um prédio, um conjunto habitacional, construir um sítio, qualquer atividade que seja potencialmente poluidora ou potencialmente poluidora degradadora, ou seja, que apresente impacto ambiental, ela tem que se submeter a esse tipo de plano. E aí, olha que bacana, quando eu tenho uma pretensão de abrir algum estabelecimento ou alguma atividade que seja de alto impacto, a primeira coisa que eu preciso fazer é solicitar o licenciamento ambiental, que eu coloquei ali para vocês. Então, o licenciamento ambiental nada mais é do que licenciar, autorizar, pedir a autorização para que uma atividade que seja potencialmente poluidora e degradadora de aspectos ambientais seja autorizada, que a avaliação da abertura dessa atividade seja realizada pelas secretarias de meio ambiente. E aí, para isso, a gente tem 3 etapas do licenciamento ambiental. E a primeira delas é o que a gente chama de licença prévia. O que é essa licença prévia? Como o próprio nome diz, é fazer uma avaliação prévia, uma avaliação anterior, ou seja, uma primeira avaliação, se aquela atividade é adequada àquela região em que eu comprei o meu terreno, em que eu quero estabelecer aquela atividade. Porque se eu quiser estabelecer, por exemplo, uma atividade industrial em uma área que seja de zoneamento ecológico, eu sou barrada pelo município. Eles vão me dizer, olha, você não pode colocar essa atividade aqui, porque aqui, pelo nosso plano diretor, fundamentado pelo zoneamento ecológico econômico, é uma área de zoneamento ecológico. Então, eu não consigo estabelecer aquela atividade ali. Do contrário, eu também tenho, às vezes, autorizações e conflitos dentro do próprio espaço urbano. Lembra que eu mostrei para vocês na aula anterior que a gente também tem a zona de uso diversificado e a zona exclusivamente industrial? Pois bem, se a gente tiver uma atividade industrial e que eu queira estabelecer dentro de uma ZUD, de uma zona de uso diversificado, em que eu tenho a permissão de atividade industrial, mas que seja de médio ou de baixo impacto, a prefeitura libera a licença ambiental. Agora, se eu quiser estabelecer uma atividade de altíssimo impacto numa ZUD, eu não consigo. Eu tenho que colocar essa atividade lá no polo industrial, lá na área que a gente chamou de ZEI, Zona Exclusivamente Industrial.
Da mesma forma que se eu quiser construir uma indústria dentro da zona urbana, que é a zona de uso urbano, exclusivamente para residências e atividades de prestação de serviços, por exemplo, eu não vou conseguir, porque aí o licenciamento ambiental, fundamentado na avaliação dos impactos que aquela atividade vai proporcionar ali naquela área, vão dizer que eu não posso por conta exatamente dessa avaliação. Então, o licenciamento, ele aplica o zoneamento econômico, o zoneamento ecológico e econômico para distribuir as atividades dentro de um município e para que realmente essas atividades, quando for o caso de serem industriais e de alto impacto, não prejudiquem a qualidade de vida humana e nem prejudiquem a qualidade de vida dos recursos naturais. Então, viram que está tudo ligado? A gente consegue pensar nisso. E aí, quando vocês estiverem trabalhando com consultoria ambiental, por exemplo, quando vocês se formarem, vocês vão ter o registro do conselho e aí vocês vão poder fazer consultoria ambiental dentro dessa área de licenciamento, que é solicitar, vocês vão ter essas disciplinas dentro do curso, mas vocês vão solicitar dentro dos órgãos ambientais a autorização de atividades, seja para a criação de parques e unidades de conservação, como medidas de compensação de alguma atividade, ou seja, a autorização de alguma atividade, seja ela industrial, comercial ou até mesmo expansão de uma zona urbana. Então, quando vocês forem solicitar isso, vocês vão ter que lembrar das nossas aulas e verificar dentro do relatório de vocês se realmente essa atividade é adequada àquela região e se a prefeitura vai aprovar a adequação daquela atividade nessa região. As próximas licenças são as já de construção e de funcionamento dos empreendimentos, mas a mais importante para a gente dentro do planejamento ambiental é exatamente essa, da licença prévia, para que a gente efetive realmente os princípios do planejamento ambiental, que é harmonizar ambiente natural e ambiente construído para que a gente chegue junto aí na sustentabilidade dos ambientes. Bons estudos para vocês, nos vemos na plataforma.